Olá, alunos do primeiro ano F, expansão, boa tarde. Nossa aula, segundas-feiras, 17 horas e 5 minutos. Estamos aqui novamente nessa semana, ok? E aí, a lição eu vou deixar postada também lá na expansão no centro de mídias. E também depois vou estar passando aqui no link para vocês do YouTube, ok? Então, uma boa tarde. Eu vou ler para vocês hoje. São dois textos para responder as questões. São 5 perguntas para o primeiro texto e 5 questões para o segundo texto. Essa parte vai ser mais de gramática, sendo a primeira parte os pronomes demonstrativos e o segundo texto com relação às vírgulas, pontuação, ok? Então, vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Então, aula de expansão português, 15/8/2022. Lembrando que a correção desta atividade será para a próxima segunda-feira. E hoje, durante nossa aula, à noite, né? Aí eu vou corrigir a aula da semana passada. Quem não fez ainda a semana passada, tem até hoje para poder estar me mostrando o caderno em sala de aula. Vamos lá, então? Primeiro texto é chamado É um Livro. Eu vou ler para vocês, acompanhem, por favor, prestando bem atenção. Com a intenção com a invenção dos e-books e a proposta de revolução que trazem consigo, surgem inúmeras dúvidas a respeito do futuro do livro. Muitos aproveitam, aí tem esse espaço que a gente vai usar depois lá na aula. Muitos aproveitam tal onda para reafirmar seu amor às letras impressas em papel. E dizem que o livro é uma espécie de deus grego, não morre nunca. Sem enveredar pelas malhas da vidência, mas deixando claro que um livro é um livro, e isso basta, Lani Smith criou uma história ilustrada tanto para criança quanto para adultos, sobre o nosso velho e bom e amado livro. Aquele que, ao contrário dos produtos eletrônicos, não apita, não interage, não conecta, mas que, só pela emoção da narrativa e das imagens, prende a atenção e ainda rouba o coração de qualquer um. Está na Amazon, ok? Continuando, agora nós vamos para as questões. Lembrando que vocês podem voltar o vídeo a qualquer momento, parar e assim por diante, prestar atenção no que vai ser solicitado depois, ok? Primeira questão. No trecho, muitos aproveitam, aí tem essa lacuna, esse espaço, onde para reafirmar. O espaço deve ser preenchido com o pronome demonstrativo. Esta, essa ou aquela. Voltem lá no texto, deem uma lida com atenção e coloquem o pronome demonstrativo adequado. A próxima questão, questão 2. O pronome destacado é demonstrativo na passagem. A proposta de revolução que trazem consigo, seu amor às letras impressas em papel, um livro é um livro e isso basta. Então, dessas palavras grifadas, consigo, seu ou isso, qual desses é um pronome demonstrativo, aquele que demonstra algo, né? Passando para a próxima questão. 3. Na passagem identificada anteriormente, o pronome demonstrativo destacado desempenha a função sintática de. Aí você vai lá e vai ver esse pronome, ele é um objeto, né? Ele é o que na oração? Ou ele é o sujeito, ou ele é um adjunto de nominal, está completando uma palavra, um substantivo. Então vamos verificar lá depois se ele é o objeto da oração, se ele é o sujeito que pratica a ação, ou ele é um complemento de um substantivo. 4. Grife o pronome demonstrativo neste segmento do texto. Aquele que, ao contrário dos produtos eletrônicos, não apita, não interage, não conecta. Então, qual dessas palavras que estão aqui nessa questão é um pronome demonstrativo? Vocês copiem essa questão no caderno e grifem a palavra que é um pronome demonstrativo. Passando para a próxima questão. Essa é a última questão desse texto, ok?
Então, questão número 5. No segmento acima, ou no anterior, no caso, né? A que se refere o pronome demonstrativo? Então, vocês vão lá, leiam com atenção e vão verificar. O pronome demonstrativo que vocês localizaram se refere a qual, né, substantivo anterior? A quem ele está se referindo? Tudo bem? Sempre voltem, né, no texto, não façam de qualquer jeito. Isso aqui é um estudo, tá bom? Vamos para o próximo texto agora. Então, essas 5 primeiras questões se referem ao livro. Agora, para o próximo. O próximo texto chama-se Castelo Rá-Tim-Bum. Eu vou ler o texto para vocês e depois terão as 5 questões também que vocês deverão responder no caderno. Então, lá, título do texto, Castelo Rá-Tim-Bum. Sucesso da TV nos anos de 1990, o Castelo Rá-Tim-Bum marcou uma geração. Agora, todos os episódios da série podem ser vistos gratuitamente no canal do programa no YouTube. Na história, Nino, um menino de 300 anos, vive com seus tios Victor, um grande inventor, e Morgana, a feiticeira de 5.999 anos. Junto a seus novos amigos, Biba, Pedro e Zequinha, eles vivem grandes aventuras. A série é tão legal que trata, ao mesmo tempo, de ciência, matemática, artes, ecologia e cidadania. Vale a pena conferir. Então, depois da leitura desse texto, releiam caso tenha sido muito rápido, observe direitinho com relação ao texto e agora vamos para as questões referentes a ele. Aqui nós vamos usar a pontuação, ok? Então, prestar muita atenção no uso das vírgulas. Questão 1. O trecho abaixo foi transcrito sem a vírgula. Coloque-a. Então, quando eu li lá o texto para vocês, está faltando realmente a vírgula, tá? Eu preciso que vocês, então, copiem essa oração no caderno de vocês e coloquem a vírgula onde ela deve ser colocada. Então, questão 1 do Castelo Rá-Tim-Bum. Questão 2 do Castelo Rá-Tim-Bum. Observe essa passagem do texto. Todos os episódios da série podem ser vistos gratuitamente no canal do programa. Perceba que tem as vírgulas nessa oração, e aí as vírgulas separam um adjunto adverbial que indica o quê? Lugar, modo ou intensidade. Tá? Então pense aí na palavra que está com as vírgulas aí, tá bom? Que tipo de adjunto adverbial é isso? Lembrando que a adjunto adverbial é uma característica do verbo, algo que muda o verbo. Passando para a questão 3 do Castelo Rá-Tim-Bum. Em Nino, um menino de 300 anos, vive com seus tios. As vírgulas, novamente, presta atenção aí nas vírgulas dessa oração. Para que servem essas vírgulas? Separam o aposto, separam o vocativo ou separam o adjunto adverbial. Lembrando que aposto é a explicação de alguma coisa, vocativo é quando você chama alguém ou algo, e a separação do adjunto adverbial. O adjunto adverbial, lembrando aí que é uma característica para o verbo. Então, com essa explicação, essa vírgula foi usada para quê? Aposto, vocativo ou adjunto adverbial. Quarta questão do Castelo Rá-Tim-Bum. No período, junto a seus novos amigos, Biba, Pedro e Zequinha, eles vivem grandes aventuras. Até aí é a oração, presta atenção. Aí a pergunta vem: as vírgulas destacadas exercem a função identificada na questão anterior? Então, o que você identificou lá? O que era? Era um vocativo? Era um aposto? Era um adjunto adverbial? E aqui? Qual é a função? Justifique, tá bom? Qual que é esse tipo de vírgula que está sendo usado aqui? Ok? Passando, então, para a quinta questão e última questão da atividade, referente ao Castelo Rá-Tim-Bum e também referente à aula de hoje, tá certo? No segmento Ciências, Matemática, Artes, Ecologia e Cidadania, as vírgulas foram usadas para assinalar o quê? Uma intercalação, uma enumeração, um deslocamento. Então, para que essas vírgulas estão ali? Tudo bem? Então, pessoal, nós temos aí 2 conjuntos de perguntas. O primeiro relacionado ao texto livro, que vai estar trabalhando lá, né,
os pronomes demonstrativos, e o Castelo Rá-Tim-Bum, que vai estar trabalhando a pontuação, especificamente as vírgulas. Espero que vocês façam com atenção. Não esqueçam de me mostrar esse caderno a partir de terça-feira, ok? Para eu poder dar o visto da semana. Lembrando que as atividades todas serão validadas para nota no final do bimestre, tá bom? Então façam, tirem as dúvidas em sala de aula com referente ao assunto dessas aulas. São coisas de revisão, tá? Em qualquer gramática possui para poder estar usando, e eu também estarei na escola para tirar as dúvidas necessárias, ok? Um abraço a todos e até mais tarde durante a aula. Tchau, tchau e bom dia para vocês.